curiosidade. Me responda você que é uma pessoa moderna. Por que um adulto aguenta uma criança com um grito estridente na orelha dele? Por que os adultos de hoje dizem que não aguentam ou que ficam muito desgastados em cuidar de uma criança de 1, 2, 3, 4 anos? O que aconteceu com a gente? Não é saudosismo, uma melancolia somente, mas um saudosismo deprimente, mas os meus pais e até a boa parte da minha geração criou filho não com facilidade, mas sabendo que estava formando uma pessoa. E depois que eu me deti mais, eu não gosto da palavra me converti, mas quando eu me deti mais nas escrituras sagradas, a Bíblia, lá está escrito que os filhos são herança do Senhor. E precisa ver como cada um interpreta essa passagem. Eu interpreto que é um bem, sempre interpretei, desde a primeira vez que eu soube que estava concebendo, que eu tinha concebido, melhor dizendo. E eu sempre tive a clara consciência de que criança, o seu filho, gerado no seu ventre, é uma pessoa. E uma pessoa igual você, vai tropeçar, vai ser chata, porque hoje a gente gosta muito, né? Eu acho uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a entrar nessas redes, que na verdade eu só entrei mesmo no YouTube, tô um pouco no Instagram agora e no Facebook. Gente, como a gente fala do outro, digo no geral, né? Gente assim, nós. E tudo é o outro. Nós somos maravilhosos. Agora o outro é uma praga. O outro é que faz tudo. E é como se a gente não fosse o outro do outro. E se o outro não estivesse falando de nós como o outro. Eu achei super interessante isso, o tempo que eu fiquei fissurada no Facebook. Eu já acho que comentei. Quando eu achei realmente que era um lugar de se achar amizade, de reencontrar os amigos. Não é, gente? Eu não consegui isso, não. Tomara que vocês tenham um rol de amizade. Não vou dizer melhor, mas bem diferente do meu, mas enfim. Então o mundo falava, as pessoas falavam que a gente cria, até a minha geração, eu acredito, né? Que também tem muito da minha geração que eu não sei se foi querer, foi permeado ou quis interagir, ou essa coisa do modernismo e do pós-moderno, mas até a minha geração eu observo algumas pessoas que ainda tinha o ditado que dizia: a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. Menos mal, né? E depois, quando eu conheci a Bíblia, eu vi que a gente não cria filho pra gente. E tomara que não seja para o mundo, a gente cria filho para Deus. E, independente disso, o que essa pós-modernidade descobriu nos contos de fada? A tal da princesa, que para mim, na minha infância, eu ouvi a todos, as literaturas, e passou batido, mas de repente isso tomou uma força, como se tivesse... Sabe aqueles livros que eu até comprei um para minha neta, que você abre assim, e aquela figura tá dobradinha e ela vira aquela paisagem. Eu acho maravilhoso, eu sempre achei maravilhoso. Aí eu comprei um para minha neta, desse tipo. E aí as princesas e os príncipes saíram como assim, ó, do contos de fada e carnalizaram nas crianças. E é tudo muito bonitinho, porque o pai e a mãe acham bonitinho, mas nós estamos numa sociedade. E muitas vezes, não estou dizendo todas, nem a sua que está me ouvindo, mas geralmente as crianças são insuportáveis, são chatas, são mal criadas, não tem mais o respeito aos mais velhos. Aí a gente quer falar de política, quer falar do mundo social, a gente quer falar do mundo econômico, mas nós estamos preparando nossos filhos, nós preparamos, eu que já tenho os filhos adultos, preparamos para melhorar esse mundo, nós pensamos nisso. E essa geração, que eu não sei se já se rompeu e criou já um outro lastro, está sendo criada com essa consciência. Eu cresci ouvindo que a criança era o futuro. E isso me assustava. Eu? Quando você não tem nem direito a uma identidade, que isso ficou por muitos anos em mim, aí eu sou o futuro, então o futuro tá lascado, né? Mas pelo menos se dizia isso e incutiu em muita gente essa
realidade, né? Que o futuro é aquele que vem vindo. Nós estamos virando passado. Eu já sou um passado, bem passado. E eu acho que essa falta de consciência é que gera esse caos na sociedade. Porque eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu gostei muito de um café filosófico que eu ouvi, sei lá, se foi no final dos anos 90 ou no começo dos 2000, que analisava justamente isso. Os pais querem ser tão jovens e tão modernos e tão crianças quanto as crianças. E ninguém mais quer envelhecer. Tanto é que se inventou agora um monte de eufemismo para o idoso. E eu gosto de uma versão, acho que versão corrigida, como que é? Atualizada e corrigida. Ela é uma leitura mais arcaica que falava o ancião ido em dias. Ido em dias. E eu não sei nem se é daí que me ocorre, fica mais próximo do idoso, ido em dias, idoso. Não sei também, mas eu tô falando porque eu faço minhas analogias malucas na minha cabeça. Mas tinha-se a consciência, né? Eu sou agora, não estou dizendo, né, que não existe a porra louca em todo o tempo no mundo, mas eu acredito, pelo menos com os velhos que eu convivi, tinha uma aura e um quê de sabedoria e de maturidade instaurado neles, e nós abrimos mão disso. Nós, como diz naquela leitura do Café Filosófico, eu não lembro se foi uma leitura sociológica, filosófica ou psicológica, eu não lembro nem quem foi o palestrante, mas me marcou muito, porque as pessoas agora têm filhos, tanto é que estavam já ponderando essa adolescência tardia, né? Porque agora todo mundo é muito jovem até os 30 anos. Tudo bem que eu acho que nos anos 40, 50, 60 também tinha até uma música Mulher de 30, porque já era balzaquiana e era considerada uma mulher velha, ou uma pessoa de 30 anos já era considerada uma mulher velha, por um contexto completamente diferente, inclusive de longevitude, né? Não se vivia tanto como se vive hoje. Então, lógico, se você tem a possibilidade de viver até os 100 anos, realmente você é uma criança aos 30, né? Mas isso foi interagido de uma forma, para mim, muito negativa. Mas é uma leitura pessoal de uma mulher beirando aos 60 anos, lendo o seu tempo, cada um com a lente que tem. Não quero aqui dizer que, nossa, estou absolutamente certa e posso ser seguida. Já ouvi coisas contrárias, mas eu guardei, lógico, como a gente ouve, lê e guarda aquilo que nos é pertinente ou que reforça uma tese, né, que possamos ter. Mas aí nesse café filosófico dizia que antigamente, tipo, eu nasci e eu subo no palco e junto com os meus pais. Quando eu atinjo determinada idade, os meus pais desceriam, que aí eu tô entrando já na fase adulta, meus pais desceriam e ficariam auxiliando da coxia, que eram os antigos avós e qualquer outro responsável, os pais que ficavam auxiliando os filhos que estavam agora na protagonização da própria vida. O que veio acontecendo é que com essa pós-modernidade, se a gente pode fazer uma leitura e reduzir a um tempo, a um caldo cultural, todo mundo quer ficar no palco. Então tá o bebê, a criança de 1 a 5 anos, o de 5 a 10, o de 10 a 20, o de 30 a 60, todo mundo tá no palco. Porque todo mundo é protagonista e todo mundo tá dizendo que é jovem. E não há problema nisso, a jovialidade. Agora, essa perniciosidade, que ninguém responde por ninguém, porque o que acontecia? Eu não fiz muita coisa na vida, primeiro por uma índole, né? E segundo, porque você tinha que responder a alguém. Se meu pai ficar sabendo, criança tinha isso. Se minha mãe ficar sabendo, meu Deus, um vizinho conhecido tá me vendo. E se ele contar pra minha mãe? Onde que hoje existe isso? Porque se tiver algum maluco que vê o filho da vizinha fazendo qualquer outra cidade ou cometendo um crime hediondo, ele não conta nem pra polícia, que dirá pra mãe. Porque a próxima vítima pode ser ele. Não tem aquela mãe que vá corrigir o filho. Ou que, obrigada por você ter me avisado que eu não sabia. Não. Todos os filhos são príncipes e princesas. Então eles podem ser déspota o quanto quiser. Porque eles são soberanos. E eu não sei onde isso se deu. Lógico que não é em toda a sociedade, graças a Deus, né? Porque Deus também põe a mão e preserva os seus. E eu acho que preserva um pouco de sanidade no meio dessa pós-modernidade insana. E o interessante é que depois a gente quer condenar a mulher do vagabundo, que a gente chama, né? A mulher de malandro,
A gente quer condenar o estuprador, a gente quer condenar, sei lá, aquele cara que te rouba. Eu já fui roubada 2 vezes, roubo. Chega uma pessoa e te ameaça. Já fui roubada. Mas o que a gente esquece é que todas essas pessoas, todo esse outro, também é filho. Agora imagina se ele criou igual você. O filho é um príncipe. A filha é uma princesa. Ela pode fazer o que ela quiser, porque o reino é dela. E não tem a quem dar satisfação. Mal e mal se tem um conselheiro, porque todos os conselheiros também estão bancando os príncipes e princesas e déspotas. E graças a Deus isso não é uma coisa homogênea na sociedade toda, mas é uma coisa muito perniciosa, porque eu não fui um exemplo e não sou um exemplo de mãe, mas eu te pergunto, como que você não consegue pôr limites por um menino ou uma menina, ou seja lá como ele se identifique no gênero, de 13 anos? Um menino de 13 anos está perdido na noite. Como que se não poda mais, ou delimita, ou põe limites para um menino ou uma menina de 15 anos, 16 anos que seja, que ele não pode ir para balada no meio da madrugada por uma série de motivos, e uma delas é porque não é que eu estou no comando, mas alguém tem que estar na responsabilidade e determinar alguns tipos de acho que a palavra é limites para essas pessoas, porque eu acho que inclusive nisso aí está o amor. Eu nos anos 90 me debatia muito internamente, e como sempre que eu digo, não tinha com quem conversar essas coisas, com essa coisa de... Eu não tinha filho ainda, mas minto, nos anos 90 tinha, então foi anterior a isso. Eu tive o primeiro filho em 86, começou a ser muito popular. Eu sou amiga da minha filha, eu sou amigo do meu filho, o meu melhor amigo é meu filho, a minha melhor amiga é minha filha. Eu passei de largo porque eu não me interessava, mas quando eu tive filho, não é manter uma aparência falsa, mas é manter o seu papel. E mesmo sem ter me embrenhado nas escrituras, eu tinha muito claro comigo que é um sacerdócio real. Deus me confiou uma pessoa. É lógico que nós vamos ser amigáveis, é lógico que tem que ter um laço de amizade. Mas não é aquele amiguinho lá de fora, não é aquela amiguinha com a qual ela vai pro baile. Aí eu comecei a ouvir muito no rádio o CVV, a fazer propaganda do CVV. Quando começou muito essa história de mãe e pai amigos. Então nós vamos para os mesmos lugares, nós fazemos as mesmas coisas. Tem gente que acha maravilhoso se vestir igual uma criança de 3 anos para sair tudo bonitinho, igual, parecido. Graças a Deus, que mulher que tem mais essas loucuras. Homem, eu acho que, sei lá, que natureza que é essa. Mas acaba sendo uma coisa boa. Mas enfim, o problema nem tá em se vestir igual. É não delimitar para essa criança quem é a criança e quem é o adulto, e se há um adulto na vida dessa criança. Esse é um grande fator. Mas o que eu estava dizendo sobre o CVV, que depois eu ouvi uma palestra que tinha aumentado o número de suicídio e de pessoas com depressão, porque eles se sentiam órfãos, não tinha pai e mãe. Porque se você se põe no papel do amiguinho que vai beber junto, gente, quando você voltar para casa, quem é o pai? Quem é a mãe? E o ser humano necessita de uma referência. E não estou dizendo que você tem que ser 100% a vida inteira, nem eu sou, nunca fui. Mas eu acho que você tem que ter um pouco de consciência de que você precisa disso. E a gente reclama da sociedade, mas a gente reproduz, e o que está muito na moda de dizer, a gente replica os modelos que estão por aí sem reflexão. Então é tudo muito legal, mas precisa ver o que a gente realmente quer. E eu gosto muito, que eu tenho certeza, porque eu tenho, você também tem, o encontro com você. Quando você se encontra, não precisa ser todas as noites lá quando você põe a cabeça no travesseiro, não precisa ser nas insônias que você não concilia o sono, mas eu sei que você tem esse encontro com você mesmo. E quando você tem esse encontro com você mesmo, eu quero saber se você está satisfeito com você mesmo. Se você tiver, ótimo para você, porque eu nunca estou satisfeita com os meus feitos. E nós que resolvemos viver em sociedade, né?
a gente tem que tropeçar nos príncipezinhos, que quando derruba a coroa da cabeça, eles berram até te deixar surdo. Ou, pior, quando você olha para eles te xingam até não poder mais. E aí nós resolvemos também, né, por uma questão várias, socioeconômica, a morar tudo em prédios, né? Como dizia meu pai, na casinha de pombo. Cada um, é que quem não teve, né, dependendo da idade, e viveu muito na cidade, nem sabe que tinha umas casinhas de pombo. Tinha umas bonitinhas que eles faziam de madeira nos quintais e entrava só um passarinho por vez. Mas às vezes eles faziam um quadradinho maior e os buraquinhos e os pássaros, vários tipos de pássaros e geralmente pombo, se abrigavam muito ali. Então os prédios realmente são muito parecidos com casas de pombo. Aí vem aqueles pombinhos educados, vem os pombinhos deseducados, vem os pombos adultos, que também não são tão bem educados assim, e aí cria os conflitos, né? E tudo para falar que, lógico que todos nós temos problemas, mas é muito nítido. O neto da minha vizinha, por exemplo, grita até não poder mais. Gente, e aí como que a gente ensina essa criança a viver em sociedade? E como que a gente não corrige, seja lá da forma que você quiser, não precisa ser violenta e não deve ser violenta, mas como que você senta e conversa com essa pessoa? E o pior, qual era a sua natureza que aguenta um negócio desse, meu pai? Eu não consigo entender. Às vezes eu vejo até no mercado, uma criança de 1 ano, acho que tem, sei lá, meio metro. Um pai geralmente tem grande, alto, gordo e tal, olhando para baixo e aquela criança simplesmente parece aqueles passarinhos que a gente vê muito em documentário, que quando a mãe vem trazer a comida, eles estão lá com aquele bico aberto, essa criança tá igualzinha, só que ela não tá esperando uma comida, ela tá pondo toda a frustração dela, toda a falta de controle dela, tá sendo assim realmente aquele animalzinho primitivo e selvagem no berro. E aquele adulto ali, anestesiado, impassível, olhando e esperando acabar aquilo. Eu posso também estar completamente equivocada, né? Talvez seja o melhor modo de criar criança. Só que essa criança vira uma pessoa.